Olá, pessoal. Meu nome é Tassiana, sou a anfitriã do canal. Hoje vou contar relatos assustadores em necrotério e funerárias. Olá, minha história é curta, mas apesar disso, me deixou com traumas por vários anos. Quando estava fazendo meu serviço, eu era assistente do médico legista de um hospital. Eu não tinha nenhuma experiência de trabalho, mas não acreditava em coisas paranormais ou algo do tipo. Meu turno era à noite e um colega, que também havia feito seu serviço no mesmo lugar, me disse que coisas estranhas aconteciam à noite, mas que eu não deveria me assustar, que eu deveria apenas ignorar e continuar com meu trabalho. Eu era um pouco cético, então não dei muita atenção. Uma noite, o médico me pediu para ir checar a câmara fria para confirmar o número de corpos que havia lá. Caminhei pelo longo corredor que levava àquela sala. Algumas luzes não funcionavam, então sim, parece clichê, mas estava um pouco escuro. É um hospital do governo, então você pode imaginar como as coisas eram. Entrei na sala e comecei a contar os corpos. Mas de repente, vi pelo canto do olho como um deles, coberto com um lençol, parecia ter virado a cabeça. Eu me virei muito rápido e meu coração começou a bater forte. Caminhei em direção ao corpo e o descobri. E com certeza sua cabeça estava apontando para onde eu estava. Senti um frio por todo o corpo, mas tentei me acalmar e continuei. Tudo estava silencioso quando ouvi claramente um choro masculino de partir o coração vindo daquela mesma sala. Eu nem precisei me virar para imaginar o que havia acontecido. Não passou nem um segundo quando saí correndo de lá o mais rápido que consegui. Cheguei à sala onde estava o médico, eu estava pálido e aterrorizado, nem conseguia falar. Para ser honesto, eu não queria contar nada ao médico, embora em seu silêncio eu pudesse entender que ele sabia que algo havia acontecido e que não era a primeira vez que eu vi aquela expressão. Eu só queria que amanhecesse para sair de lá e, para ser sincero, não queria voltar, mas sim, eu tinha que fazer isso, pois era necessário para poder terminar meu serviço. Durante os meses seguintes, muitas coisas aconteceram novamente, mas vou deixar isso para outra história. Meu nome é Miguel e quero compartilhar minha história com você. Sou médico legista há 10 anos e trabalhei em diferentes necrotérios ao longo da minha carreira. Já é uma rotina diária para mim ver todos os tipos de cadáveres e trabalhar com eles de madrugada, que é quando meus turnos geralmente são. Mas quando fui trabalhar naquele necrotério, tudo foi diferente. Eu estava no turno da noite junto com outro colega. Uma noite, estávamos trabalhando como de costume quando, tarde da noite, chegou o cadáver de uma senhora idosa em estado de decomposição. Os responsáveis por recolher os corpos nos informaram que ela era uma senhora solitária, sem família, e que foram os vizinhos que perceberam que ela havia falecido devido ao cheiro ruim que vinha de sua casa. Procedemos com a autópsia e os procedimentos legais. Quando terminamos, colocamos o corpo na câmara fria. Depois disso, meu parceiro e eu fizemos uma pausa. Estávamos conversando quando, por alguma razão, o ambiente começou a ficar muito pesado. Ele e eu começamos a nos sentir mal, como se estivéssemos angustiados, e ambos concordamos que algo não estava certo. Estávamos terminando nosso café quando, de repente, ouvimos uma porta se abrir. O som veio das câmaras frias, o rangido daquelas portas era inconfundível. Nos olhamos e ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele me perguntou se aquela porta era da câmara fria, ao que respondi que sim. Fomos verificar imediatamente o que havia acontecido. Quando chegamos, vimos que a única porta que estava aberta era a da senhora idosa. Ele me perguntou com certa preocupação se eu tinha fechado a porta corretamente, ao que respondi que sim, que até havia colocado o cadeado. Não havia como ela se abrir sozinha. Eu queria dizer que não, mas ele já estava muito nervoso, pois tinha começado a trabalhar como médico legista recentemente. A verdade é que eu também estava um pouco tenso, pois algo semelhante nunca havia acontecido comigo em nenhum necrotério, e eu não acreditava em coisas paranormais. Mas, estando lá, tudo era muito diferente. Não consigo explicar como o ambiente estava pesado, ainda mais com o que havia acabado de acontecer. Mas eu não queria assustar ainda mais meu colega.
Então, disse para ele não se preocupar, que certamente aquela porta já não funcionava direito por ser muito velha. Tentei não dar muita importância e continuamos trabalhando. Fechei a porta novamente onde estava o corpo da velha e saímos de lá. À medida que as horas passavam, ele foi ao banheiro. De repente, ouvi ele gritar meu nome. Corri para ver o que estava acontecendo. Quando entrei no banheiro, ele estava olhando para os boxes com uma expressão de terror que eu nunca tinha visto antes. Perguntei o que havia acontecido e ele respondeu: a velha, apenas a velha, apontando para um dos boxes. Ele mal conseguia falar, estava em estado de choque. Perguntei de quem ele estava falando, qual velha. Ele disse que era a que havia chegado naquela noite. Ele a viu enquanto estava lavando as mãos, no reflexo do espelho. Ela estava observando ele da porta daquele banheiro. Eu não sabia o que pensar. A única coisa que pude fazer foi tentar acalmá-lo, porque ele estava muito abalado com o que havia acontecido há pouco. Aquela velha já estava morta, sabemos que é impossível ela sequer se mover. Mas ele continuava olhando para aquele banheiro, assustado, e jurava que a tinha visto. Era o mesmo rosto dela, com um olho preto, exatamente como ela havia chegado. Eu me senti muito mal por causa de como ele estava. Disse para ele tirar a noite de folga e não se preocupar, eu iria cobrir ele enquanto descansava. Ele concordou, mas antes de sair, me pediu para ter muito cuidado, pois ele tinha certeza do que havia visto. A verdade é que eu estava um pouco assustado, porque pude ver o medo em seus olhos, mas eu tinha que voltar ao trabalho, pois outros corpos haviam chegado. Aproximadamente 1 hora se passou enquanto eu fazia outra autópsia, quando as luzes começaram a piscar e, em questão de segundos, se apagaram completamente. Liguei a lanterna do meu telefone e fui até onde estavam os fusíveis. Mas ao virar no corredor, lá estava ela. A velha estava no corredor, sentada em uma das maçãs. Ela não se movia, estava apenas lá, me observando, e soltou uma risada tão sinistra que me dá arrepios toda vez que me lembro. Minha única reação foi me virar e correr. Então a luz voltou. Parei e me virei novamente, mas a velha não estava mais lá. Era como se ela nunca tivesse estado lá. Eu não queria continuar lá, então liguei para o médico que era o dono daquele necrotério e contei o que havia acontecido conosco e que eu iria sair do local. Ele chegou imediatamente. Eu estava esperando do lado de fora, porque não queria continuar lá dentro sozinho. Ele perguntou se eu estava bem e eu disse que sim, mas obviamente não estava. Eu não conseguia continuar trabalhando, então fomos verificar o que estava acontecendo. Entramos e fomos até onde estava o corpo da velha, e lá estava ele. O médico me deixou sair e ficou no meu lugar naquela noite. Quando ele voltou, disse que também havia acontecido algo estranho e que podia ouvir risadas vindas da sala. Ele foi procurar saber se a velha tinha família ou alguém que pudesse reclamar o corpo dela para tirá-la do necrotério. Quando ele falou com as pessoas, descobriu o que estava acontecendo. Disseram que a velha não tinha família, amigos ou ninguém que a visitasse. Ninguém queria se aproximar dela, pois ela era uma bruxa. Ela se dedicava à magia negra e sempre se ouviam gritos em sua casa à noite, além de cheiros desagradáveis que saíam de lá quase todas as noites. Diziam que ela torturava animais, e as crianças do bairro diziam que a velha estava sempre espionando enquanto jogavam futebol na rua. Uma vez, ela até tentou levar uma menina de 5 anos, mas o irmão mais velho dela viu e afastou a velha, levando a irmãzinha dele. Os pais da menina nunca fizeram nada por medo dela, pois era sabido que, graças à sua bruxaria, pessoas que se envolveram com ela morreram. Ela era uma pessoa muito mais sombria. Só de passar em frente à casa dela já se podia sentir aquela sensação de angústia, algo que não parecia bom, disse o vizinho. Ele também me disse que era melhor cremar o corpo, pois ninguém iria reclamar, e que se a enterrássemos na vala comum, ela voltaria, porque havia feito um pacto com o diabo, vendendo sua alma para ele. Então, tínhamos que cremá-la antes que fosse tarde demais e algo muito ruim acontecesse dentro do necrotério. Naquela mesma noite, a velha foi cremada e nunca mais experimentamos aquela sensação de medo, angústia e energia ruim no necrotério. Trabalhei lá por mais 5 anos e tal evento nunca mais ocorreu,
mas é sem dúvida algo que deixou uma marca em mim. Aquela velha me fez perceber o mal que pode existir nas pessoas, mesmo após a morte. Meu nome é Fátima, sou médica legista há alguns anos. Ao longo da minha carreira, vivi algumas situações no necrotério, porque é verdade que muitas coisas acontecem lá. Muitas vítimas morrem de forma muito trágica e repentina, e acredito que almas que morrem dessa forma não conseguem descansar em paz, então ficam por aqui, pairando entre nós. Sei que, sendo médica, eu não deveria acreditar nessas coisas, me apegando mais à ciência e ao que tem uma explicação, mas há muitas coisas que passei nesses lugares que me fazem acreditar que existe algo além da nossa compreensão e que não tem explicação. Esta história é uma das muitas que tenho para contar. Eu trabalhava sozinha naquele necrotério no turno da noite, só havia o segurança e eu. Por volta das 2 da manhã, chegou o corpo de uma garota de 18 anos. Ela havia sido atropelada algumas horas antes. Preenchemos o registro e os paramédicos foram embora. Procedi a fazer a autópsia e, sem entrar em detalhes, ela tinha ferimentos por todo o corpo. Me senti muito mal pela garota. Depois disso, fui até o segurança para perguntar se ninguém havia chegado para reclamar o corpo, ao que ele respondeu que não, ninguém havia ligado também. Aproveitei para ir ao banheiro e ouvi ao longe que o segurança estava falando com alguém. Me apressei porque pensei que um parente havia chegado para reclamar o corpo da garota. Sequei as mãos e fui para a sala de espera, mas o segurança estava sozinho. Perguntei quem havia chegado e ele me disse que uma garota entrou e disse que estava perdida e perguntou se eu poderia ajudá-la a chegar em casa. Ela parecia desorientada, mas ele não podia sair do trabalho, então apenas explicou onde ela poderia pegar um táxi para levá-la até a porta de sua casa, e ela foi embora. Eu não dei muita importância e voltei ao trabalho. Tudo estava normal, como em qualquer outro dia. Eu estava preparando outros corpos para entregá-los às suas famílias quando o corpo da garota que havia chegado há pouco caiu da maca sem nenhuma explicação. Só ouvi o som do corpo batendo no chão. Para ser honesta, eu estava muito assustada, porque não havia ninguém ou nada que pudesse tê-la derrubado. Era impossível ela ter caído sozinha. Fui pedir ajuda ao segurança para colocá-la de volta na maca, pois não conseguia fazer isso sozinha. O segurança concordou e, quando entramos na sala, ele viu a garota e ficou sem palavras. Ele não disse nada, mas pude ver o medo em seus olhos. Perguntei o que houve e ele me respondeu com uma voz muito trêmula que aquela era a garota que veio pedir ajuda para levá-la para casa há alguns momentos atrás. Eu paralisei, não sabia o que dizer a ele. Apenas uma coisa saiu da minha boca: "Você tem certeza?" Ele me disse que sim, que era ela, e ele tinha absoluta certeza. Ela até tinha a mesma tatuagem no braço direito. Era ela. Juntos, levantamos ela e a colocamos de volta na maca. Saímos daquela sala e só pudemos comentar que ela era uma alma perdida que ainda não sabia o que havia acontecido com ela e que só queria voltar para casa. Naquele momento, mais do que medo, senti muita tristeza, porque ela era uma garota muito jovem que teve sua vida tirada. Anos atrás, minha mãe faleceu, e eu tive que ir ao funeral dela com meus filhos, meu marido Diego. Fazia muito tempo que eu não tinha contato com ela, pois não nos dávamos muito bem. Ela tinha um temperamento muito forte, sempre foi muito dura com meu irmão e comigo. Nunca nos agrediu fisicamente, mas era muito rigorosa e ferina com suas palavras quando algo não lhe agradava ou quando não fazíamos o que ela dizia. Não me lembro de alguma vez em que ela tenha nos mostrado sequer um pouco de afeto. Mas essa não foi a principal razão pela qual decidi me afastar. A verdadeira razão foi que, de um tempo para cá, ela começou a se associar com pessoas muito estranhas, especificamente pessoas que pertenciam a seitas e faziam todo tipo de rituais. Isso fez com que a convivência fosse ainda mais tensa entre minha mãe e nós. Ela se tornou cada vez mais fria e distante. Na casa onde vivíamos com ela, começaram a acontecer todo tipo de coisas estranhas, desde ouvir ruídos no meio da noite até ver sombras andando pela casa.
Eu decidi me mudar com meu marido, e minha irmã também saiu de lá. Desde então, não convivia com ela, pois não queria que meus filhos estivessem rodeados dessa má energia que minha mãe tinha trazido para sua própria casa. É aqui que começa a minha história. Quando minha mãe faleceu, minha irmã me ligou dando a notícia, dizendo que o corpo dela já estava na funerária e que precisávamos ir até lá para preencher todos os papéis. Para poder velar minha mãe, chegamos à funerária em um dia de fevereiro. Ainda me lembro claramente porque estava muito frio, havia neve e o ambiente era escuro e deprimente. A primeira que nos disseram foi que minha mãe estava morta há 2 dias quando a encontraram. Uma amiga dela visitou e percebeu que minha mãe estava sem vida no sofá de sua sala. A causa da morte, segundo os legistas, foi um infarto. Eu comecei a preencher todos os formulários necessários. Minha irmã foi para casa, pois tinha sua bebê recém-nascida e não podia deixá-la por muito tempo. Eu fiquei na funerária preparando tudo. Lembro que estava completamente sozinha na recepção, preenchendo papéis, quando ouvi claramente a voz da minha mãe me chamando pelo meu nome. Fiquei paralisada e fiz silêncio para ver se voltava a ouvir algo ou se tinha sido só a minha imaginação. Mas novamente ouvi a voz da minha mãe dizendo: "Sofia, vem aqui." Levantei-me e caminhei por um longo corredor de onde vinha a voz. O corredor era estreito e havia vários quartos dos 2 lados, algumas portas estavam abertas e eu podia ver quartos cheios de caixões de todos os tipos. Voltei a ouvir sua voz me chamando até o fundo daquele corredor. Estava muito assustada, mas continuei seguindo a voz, talvez porque queria confirmar que minha mãe estava morta ou se de verdade era ela quem me falava. Cheguei a um quarto onde havia uma placa dizendo que apenas o pessoal podia entrar. Era o último quarto no fim do corredor. A luz estava apagada e não podia ver nada pela pequena janela da porta. Minha intuição me fez abrir essa porta. Acendi a lanterna do meu celular e ali a vi. Minha mãe estava em uma maca, sem roupa, com os olhos abertos. Fiquei muito impressionada ao vê-la. Nunca tinha visto um morto, muito menos imaginava ver minha mãe assim. Para ser sincera, também senti um pouco de medo naquele momento. Girei meu celular com a lanterna para procurar onde se acendia a luz e, no segundo que me virei, ouvi o rangido da maca onde minha mãe estava. Rapidamente apontei a lanterna novamente para ela e ali estava ela, apenas sentada, me olhando sem expressão no rosto. Eu caminhei para trás lentamente para poder sair do quarto. Uma vez que saí de lá, comecei a correr, quase chorando de medo. Chegando novamente à recepção, tropecei na atendente. Ela me perguntou se estava tudo bem. Eu continuava chorando, sem conseguir dizer uma palavra. Ela me ajudou a sentar e tentou me acalmar. Não quis contar nada do que tinha acontecido, ouvido ou visto, pois sabia que pareceria louca e não havia possibilidade de ela acreditar em mim. Só me meteria em problemas por ter entrado naquele quarto onde claramente dizia que era proibido entrar. Apenas disse que me sentia mal pela morte da minha mãe, que já tinha terminado de preencher tudo para o funeral e que estava indo embora. Cheguei em casa em estado de choque. Não contei nada ao meu marido, muito menos aos meus filhos, pois não queria assustá-los e sabia que era algo difícil de acreditar. Naquela noite, não consegui dormir. Tinha a imagem da minha mãe falecida me olhando e chamando naquele quarto escuro. No dia seguinte, chegamos à funerária bem cedo, pois já tinham preparado minha mãe no caixão para começar a velar. Ainda estava tudo vazio, os amigos e familiares ainda não tinham chegado, pois oficialmente o velório começava às 9 da manhã e eram apenas 7. Fui com meu esposo pagar os serviços funerários e deixei meus filhos sentados no salão onde estava sua avó. De repente, vi meu filho mais velho do lado de fora falando ao celular. Saí e perguntei por que ele deixou a sua irmã sozinha, minha filha Daniela, que tem apenas 6 anos. Ele respondeu que estava falando com sua namorada e que não ia acontecer nada com a Daniela por ficar um pouco sozinha. Eu fui rapidamente buscá-la, pois não queria que ela ficasse lá sozinha. Quando entrei na sala, minha filha estava encostada no caixão, falando sozinha e até rindo. Eu me aproximei e disse: "Dani, venha para cá. O que você está fazendo?" Ela me respondeu com algo que me deixou gelada:
disse que a avó não queria que ela fosse embora, que estavam conversando. Eu me aproximei rapidamente do corpo da minha mãe. Ela estava com os olhos fechados. Fiquei em silêncio, assimilando o que minha filha acabará de me dizer. Apenas a peguei pelo braço e a tirei de lá. Ela lutou comigo para se soltar e voltar para onde estava, dizendo que a avó não queria que ela fosse, que a deixasse ir com ela. Fiquei furiosa e disse: "Sua avó está morta. Pare de dizer mentiras." Minha filha saiu correndo, chorando, em direção ao seu pai. Meu marido a pegou no colo e perguntou o que estava acontecendo. Ela disse a ele a mesma coisa que a mim, que eu não a deixava ficar com a avó, que queria continuar conversando com ela. Meu marido me olhou e conseguiu acalmar minha filha para que parasse de chorar. Ele a levou para comprar doces em uma loja do outro lado da rua. Meu filho ainda estava lá fora, falando ao telefone. Eu entrei na sala novamente e comecei a rezar. Pedi para que minha mãe encontrasse a luz e pudesse descansar em paz, para que não fosse uma alma penada, como eu pensava que fosse. Enquanto rezava, as velas ao redor de seu caixão se apagaram, o que achei muito estranho porque não entrava nenhuma corrente de ar naquela sala. Depois disso, a luz se apagou completamente, deixando-me em total escuridão. Aquela sala não tinha janelas por onde a luz natural pudesse entrar. Deixei meu celular carregando no vestíbulo e senti arrepios por todo o meu corpo. Corri para sair daquela sala, mas de alguma forma a porta estava trancada. Eu não conseguia sair de lá. Bati muitas vezes para que alguém abrisse, mas ninguém me ouvia. Quase não havia pessoal lá, apenas consultores, e meu filho ainda estava do lado de fora, falando ao celular. Eu estava desesperada, gritando, quando senti algo tocar meu ombro. Eu queria desmaiar, mas consegui virar minha cabeça com aquele medo que percorria cada centímetro do meu corpo. Era ela. Era o corpo da minha mãe, falando comigo, dizendo que voltaria por ela, pela minha filha, pois ela não me pertencia mais, pois eu a havia entregado a ela. Desmaiei e caí ao chão, inconsciente. Não soube mais de mim até acordar em um hospital. Ao abrir os olhos, vi meu marido e minha irmã ali. Eles me disseram que me encontraram desmaiada na sala e que me haviam levado urgentemente para o hospital. A primeira coisa que perguntei, desesperada, foi onde estava minha filha. Eles me disseram que a haviam deixado na funerária com seu irmão e com o marido da minha irmã. Tirei tudo o que tinham colocado em mim e saí correndo do quarto do hospital. Meu marido gritava para eu esperar, dizendo que estavam colocando um soro em mim e que nossos filhos estavam bem, mas eu sabia que eles não estavam seguros naquela funerária com o cadáver da minha mãe. Entrei na van, meu marido e minha irmã mal conseguiram entrar, e acelerei. Entrei correndo na funerária, gritando pela minha filha Daniela. A primeira pessoa que vi foi meu filho. Perguntei a ele onde estava sua irmã. Ele me disse que ela estava no banheiro, perguntando qual era a urgência. Corri para os banheiros, mas minha filha não estava lá. Saí desesperada, perguntando por ela e repreendendo meu filho por negligência. Ele disse: "Mãe, eu juro que ela estava no banheiro. Eu a vi entrar lá e não a vi sair." Todos começamos a procurá-la. Naquele momento, as pessoas estavam chegando para o funeral. Eu só pensava em encontrar minha filha. Pedi ajuda aos funcionários e todos começamos a procurá-la. Mas havia um lugar que ninguém havia checado: o caixão da minha mãe. Aproximei-me do caixão dela lentamente e minha mãe não estava lá. Minha mãe não estava mais em seu caixão. Disse ao meu marido o que estava acontecendo. Alertamos os trabalhadores e eles nos disseram que era impossível alguém ter movido o corpo e que era impossível não vê-lo se alguém o levasse, pois a recepção ficava do lado de fora daquela sala. Tudo o que me importava era encontrar minha filha. Procurei por todos os corredores longos, gritando seu nome, enquanto os outros procuravam no estacionamento e em outros lugares. Finalmente, ouvi a voz da minha filha. Ela estava chorando em uma das salas. Eu não podia vê-la, mas podia ouvi-la porque tudo estava escuro. Disse a ela: "Dani, estou aqui. Caminhe na minha direção, meu amor."
Ela respondeu que não conseguia porque sua avó não deixava. Embora eu estivesse com nojo, perguntei onde estava sua avó. Ela respondeu: atrás de mim. Acendi a lanterna do meu celular e apontei para onde minha filha estava olhando. E lá estava ela, sorrindo para mim. Fiquei paralisada de medo e deixei o celular cair. Não conseguia ver mais nada. Minha filha não parava de chorar e eu comecei a gritar por ajuda. Vi apenas a sombra do cadáver da minha mãe se aproximando lentamente de onde estávamos. Continuei gritando desesperadamente por ajuda até que finalmente um funcionário chegou e acendeu a luz. Nesse momento, meu marido chegou com meu filho e minha irmã. Eu não conseguia falar de susto. Minha filha e eu estávamos chorando incontrolavelmente. Saí dali correndo com minha filha nos braços, a levei para a caminhonete sem dizer uma palavra e saímos de lá. Meu marido e minha irmã ficaram na funerária. Cheguei em casa e tentei acalmar minha filha, que ainda estava em estado de choque. Então recebi uma ligação da minha irmã me dizendo que o cadáver da minha mãe havia aparecido em seu caixão, mas completamente carbonizado. Mal dava para distinguir que era minha mãe. Cancelaram o funeral para fazer as investigações do que havia acontecido. Meu marido chegou em casa e eu contei tudo para ele. Ele me repreendeu por não ter contado nada desde o início. Depois, me abraçou e disse que tudo tinha acabado, que tudo ficaria bem. Na funerária, nunca conseguiram encontrar nada. Não sabiam como o cadáver da minha mãe havia desaparecido do caixão e reaparecido novamente, mas carbonizado. Embora eu soubesse que aquela coisa não era minha mãe, era algo mais que queria levar embora minha filha. Minha mãe tinha oferecido minha filha para ficar mais rica, mas como não conseguiu levá-la, aquela coisa acabou queimando o corpo dela. Então, agora ela pertencia a ele. Meu marido e eu levamos minha filha para a terapia até que ela voltou a falar e continuar com sua vida aos poucos. Eu também fui para a terapia e ia para a igreja todas as semanas para rezar pela minha família, para que nada de maligno que minha mãe tinha trazido para sua vida pudesse nos prejudicar. Eu trabalhava na recepção de uma funerária. Tinha muito pouco tempo que havia conseguido aquele emprego e, não era meu emprego ideal, mas eu tinha lutado muito para encontrar um trabalho com um salário decente, já que eu era estudante universitária e precisava pagar meus estudos. Meu trabalho consistia em atender pessoas que vinham perguntar sobre o preço de caixões. Também, quando havia funerais, eu tinha que verificar se a sala onde os mortos estavam sendo velados não excedia o número de pessoas permitidas e, em geral, fazer o atendimento ao cliente. Um dia, um funeral estava prestes a começar. Havia muito pouca gente na sala de velório. De repente, entrou um homem de terno. Ele parecia muito elegante, mas estava um pouco desorientado. Perguntei se podia ajudá-lo com alguma coisa. Ele perguntou que lugar era aquele. Eu respondi que era a funerária São Carlos e perguntei se ele iria ao funeral que estava prestes a começar. Ele disse que não sabia como tinha chegado ali, que talvez tivesse se confundido. E então saiu. Continuei com meu trabalho, atendendo ligações e orientando as pessoas que estavam chegando. Já haviam se passado algumas horas, e o dia começava a escurecer. Levantei-me para um café quando vi, pela janela que dava para a outra sala do velório, aquele mesmo senhor sentado em uma das cadeiras. Ele estava completamente sozinho. Aquela sala deveria estar fechada, pois não havia nenhum velório ali naquele dia. Achei estranho ele estar lá, já que as salas são trancadas quando não estão em uso. Saí da recepção e me aproximei da sala. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Toquei para que o senhor pudesse me ouvir e abrir a porta, para que eu pudesse dizer a ele que não podia estar ali e que precisava sair. No entanto, o senhor nunca se virou para me olhar, continuava sentado, olhando para a frente, onde os caixões são colocados. Fui imediatamente procurar o segurança para contar o que estava acontecendo e pedir que ele abrisse a porta para retirar o senhor de lá. Ele disse que ninguém podia estar lá dentro, pois aquela sala, que eu sabia que havia sido limpa no dia anterior, só ele e a dona tinham as chaves, e ela também não estava lá naquele dia. Nos pareceu muito estranho,
mas quando chegamos à sala, o senhor já não estava lá. O segurança abriu a porta e procuramos por ele, mas não havia ninguém. Ele me perguntou se eu estava completamente certa de que tinha visto alguém ali, e eu disse que sim, que não estava louca, que inclusive aquele mesmo senhor tinha ido à recepção muito cedo e tinha falado comigo. O segurança apenas fechou a porta novamente com chave e voltou ao seu posto de trabalho. Eu voltei para a recepção, muito confusa com o que estava acontecendo, pois já estava quase na hora de sair. Entrei na sala onde estavam velando alguém para verificar se tudo estava em ordem antes de sair, e quando entrei na sala, vi a foto daquele senhor, o senhor que tinha me visto e falado comigo naquele dia. A foto estava ao lado do caixão. Ele era quem estavam velando. Eu saí correndo de lá, estava muito assustada e não podia acreditar. Um colega se deparou comigo na entrada e me perguntou se estava tudo bem. Eu entrei em lágrimas e expliquei como pude o que havia acontecido, dizendo que ele tinha o direito de não acreditar em mim, pois se alguém me contasse isso, eu certamente não acreditaria. Mas, ao invés de me fazer sentir louca, ele disse que acreditava em mim e me entendia. Ele trabalhava lá há mais tempo e me contou que muitas vezes também tinha visto coisas naquele lugar. Ele me disse para não me assustar, que era lógico que eu estivesse impressionada, pois ninguém está acostumado a ver ou falar com um morto. Explicou que eram apenas almas penadas que ainda não entendiam que haviam falecido, que estavam presas naquele limbo e que provavelmente não demorariam a passar para o outro lado. Eram apenas almas de passagem e não me fariam mal. Eu fui para casa e realmente queria desistir, mas não podia fazer isso, pois precisava muito do dinheiro para continuar estudando. Pedi à minha chefe para tirar o dia e ela aceitou. Mas, depois disso, tive que voltar a trabalhar e agir como se nada tivesse acontecido. Continuei lá por mais 3 meses e, em algumas ocasiões, coisas estranhas aconteciam ou eu via sombras quando a funerária estava vazia. Aos poucos, fui me acostumando com tudo isso, até que consegui um emprego melhor e pude renunciar. Meu nome é Jorge e trabalho em uma funerária como tanatopracista. Este trabalho consiste em preparar os corpos para que suas famílias possam vê-los. Nós os desinfetamos e embalsamamos. É importante enfatizar que este trabalho não é para qualquer um, pois você precisa estar muito bem preparado psicologicamente para esta tarefa. Mesmo com todos os meus anos de experiência, muitas vezes ainda é difícil, pois muitos corpos que chegam têm histórias trágicas. Os últimos segundos de suas vidas foram aterrorizantes e, às vezes, temos que deixar seus corpos o mais estético possível. Sim, estou falando de costurar extremidades ou reparar rostos que ficaram desfigurados. Geralmente, eu trabalho sozinho, mas há um mês chegou um estudante de medicina como estagiário e ele se tornou meu assistente. Isso tornava meu trabalho um pouco mais fácil e eu me sentia acompanhado. Uma noite, estávamos embalsamando o corpo de um idoso que havia falecido de um ataque cardíaco. Era uma noite muito normal e rotineira para nós, quando de repente chegou outro corpo no necrotério, pronto para ser preparado. Colocamos ele no quarto de cima, esperando enquanto terminávamos com o idoso. Aparentemente, era o corpo de um motociclista que havia perdido a vida ao ser atropelado por um carro e estava em condições muito ruins. Sabíamos que levaríamos a noite toda com ele, então nos apressamos. Estávamos prestes a terminar com o idoso quando ouvimos passos no quarto de cima, o que achamos muito estranho porque naquela noite a funerária estava vazia. Não havia funerais e todos os funcionários entravam apenas de manhã. O único corpo que havia era o do motociclista que acabará de chegar. Para ser honesto, não dei importância, pois o único que queria era terminar logo para poder seguir com outro corpo. Mas o rapaz que me ajudava ficou um pouco nervoso. Eu disse a ele: "Tranquilo, rapaz, não há problema. É assim que as coisas são." Continuamos, mas não haviam passado nem 2 minutos quando ouvimos passos novamente, agora nas escadas, e cada vez mais altos. Pensei que alguém tivesse entrado, embora fosse impossível, pois tudo estava trancado. Eu disse ao rapaz para esperar, pois iria verificar. Saí do quarto e subi as escadas, acendendo as luzes do quarto de cima, onde estava o corpo do motociclista, mas não havia ninguém.
Estava tudo calmo e silencioso. Mas, ao descer as escadas, vi um urso de pelúcia, o que achei estranho, pois aquele urso não estava lá antes, quando chegamos para trabalhar. A única coisa que pensei foi que deveria ser de alguma criança que tinha ido a um funeral no dia anterior, e que tinha ficado para trás, embora não entendesse o que ele fazia na entrada dos quartos onde preparamos os corpos. O acesso ali é proibido para pessoas que não são funcionários. Eu o peguei e o coloquei em uma mesa para entregá-lo à recepcionista no dia seguinte, caso alguém viesse buscá-lo. Terminamos com o idoso e subimos para o corpo do motociclista. A verdade é que ficamos muito impressionados com o estado em que ele estava. Começamos a trabalhar com o corpo. Mandei meu ajudante buscar algumas ferramentas que precisávamos em outro quarto. Enquanto isso, dei uma olhada rápida no meu celular, virando as costas para o cadáver. Foi então que ouvi um sussurro que me arrepiou todo o corpo. Ouvi claramente alguém sussurrar no meu ouvido: "Entregue a ela." Deixei cair meu celular e virei rapidamente, mas não havia ninguém. Quando olhei para o cadáver do motociclista, vi que sua cabeça estava virada na direção onde eu havia deixado o urso de pelúcia. O que mais me aterrorizou foi ver que ele tinha os olhos abertos, olhando na direção do urso de pelúcia. Gritei para meu assistente porque, para ser honesto, eu também estava assustado. Algo assim nunca deveria acontecer comigo, nunca tinha passado por algo assim. Contei ao rapaz o que tinha acontecido e ele também viu o corpo com os olhos abertos, o que era impossível, pois ele já estava sem sinais vitais. Ele estava morto há mais de 24 horas. Não conseguíamos entender como a cabeça tinha virado e os olhos tinham se aberto. Mas, mais do que isso, eu sabia que tinha sido ele quem sussurrou no meu ouvido. Estava completamente certo, embora não soubesse a que ele se referia ao dizer "entregue a ela." No dia seguinte, quando os familiares vieram velar o corpo, eu estava saindo para casa, pois meu turno tinha terminado. De repente, a dona da funerária veio até mim no estacionamento para perguntar sobre um urso de pelúcia que a esposa do falecido afirmou estar na mochila dele. Ele estava lá, mas quando lhe entregaram seus pertences, o urso não estava. Ela sabia que seu marido o estava trazendo porque, minutos antes de falecer, ele havia enviado uma foto desse urso de pelúcia que acabará de comprar para sua filha pequena, que estava se formando no jardim de infância, mas que desapareceu no acidente. Ao ouvir isso, tudo fez sentido para mim. Não pude evitar que meus olhos se enchessem de lágrimas. Levei Dona Elsa, que havia encontrado o urso, e expliquei o que havia acontecido naquela noite. Ela me olhava com espanto, sem dizer uma única palavra. Finalmente, murmurou um obrigado. Vou até a esposa dele. Eu era amigo da segurança, então pedi para ver as gravações da noite anterior, apenas para ter certeza de que ninguém havia entrado para deixar aquele urso, ou sei lá. Na verdade, só queria encontrar uma explicação lógica. Mas ao me mostrar os vídeos, depois de termos colocado o motociclista no quarto de cima, foi possível ver uma sombra saindo daquele quarto, descendo as escadas e se perdendo no primeiro andar. Não havia dúvida, aquelas pegadas que ouvimos, aquela voz que sussurrou para mim e aquela sombra que podia ser vista nos vídeos eram daquele motociclista. Aquela alma penada que só queria entregar o urso para sua filha. Uma história que me marcou e que, embora os anos passem, sempre lembrarei. Boa noite, meu nome é José e, há alguns anos, trabalhei em uma funerária como zelador. Levei um tempo para me acostumar com esse trabalho, pois sempre estava rodeado de pessoas falecidas e tristes, e o ambiente era deprimente. Você precisa ter a cabeça fria para lidar com todas essas coisas. Uma noite, chegou o corpo de uma menina de 5 anos. Lembro-me disso porque me pediram para ajudar outro trabalhador a carregar o pequeno caixão até o quarto onde preparam os falecidos. Senti muita tristeza, pois eu tinha uma filha pequena. No entanto, limitei-me a fazer o meu trabalho e não me envolver emocionalmente. Como mencionei anteriormente, para trabalhar nesse ambiente, você precisa ter a cabeça fria. Naquela noite, eu estava na funerária como de costume. Não havia ninguém além dos defuntos e eu.
Quando a noite estava quase acabando, apressei-me para terminar e ir para casa com minha esposa e filha. Estava limpando os banheiros quando ouvi passos entrando. Eu estava dentro de um banheiro, então não vi quem era. Supus que fosse a mulher que preparava os corpos, pois ela era a única lá. Pensei em perguntar se ela precisava de algo, mas quando saí do banheiro que estava limpando, não havia ninguém lá. Olhei embaixo das portas dos outros banheiros e, no último, pude ver os pés de uma menininha com sapatos e meias. Não disse nada, apenas saí do banheiro e fui até onde a mulher estava preparando o corpo da menina. Bati na porta e pedi para ela sair um momento. Ela saiu imediatamente e perguntei se ela tinha uma filha que estava lá na funerária ou se sabia quem era a menina que estava no banheiro das mulheres. Ela me olhou surpresa, dizendo que não tinha filhos e que na funerária não havia mais ninguém. Todos os funcionários tinham ido embora há 1 hora e só restávamos nós. Ela perguntou se eu tinha certeza de que tinha visto alguém no banheiro, e eu respondi que sim, que estava muito certo e que era uma menininha. Ela sugeriu que fossemos verificar. Fomos para o banheiro feminino e eu mostrei o banheiro onde vi a menina. Ela abriu a porta, mas não havia mais ninguém, os banheiros estavam vazios. Saímos e percorremos a funerária para ver se a encontrávamos, mas não havia ninguém lá. A doutora precisava terminar seu trabalho, então ela me disse que, se visse algo, para falar com ela e se aposentar. Continuei com o meu trabalho, mas não consegui parar de pensar naquilo que vi. Estava tão certo de que era real. A doutora terminou seu trabalho e me disse que estava indo embora. Ela disse: "Até amanhã, José. Não fique tanto tempo, você precisa descansar." Interpretei isso como se ela estivesse duvidando do que eu tinha visto, culpando meu cansaço. Apenas disse: "Boa noite, doutora. Descanse." E fui para a pequena sala onde os falecidos estavam sendo velados para limpá-la, pois era a última. Parei ao poder ouvi o choro de uma criança pequena. Saí da sala para tentar ouvir melhor. O som vinha do quarto onde os caixões estavam esperando para serem velados. Fui me aproximando aos poucos e disse olá, mas não houve resposta. Estava um pouco assustado, para ser sincero, mas não conseguia tirar da minha cabeça a imagem dos pezinhos daquela menina que vi no banheiro. E agora estava ouvindo o choro. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Então, me aproximei daquele quarto, abri a porta e o choro parou. Havia um silêncio total lá dentro. O único caixão que havia era o da menina que chegou naquela noite, fechado com a menininha dentro. Fechei a porta para sair e, imediatamente, o choro da menina recomeçou. Era um choro inconsolável, não havia dúvida alguma. Eu não ousei abrir a porta daquele quarto novamente, pois sabia que o choro que se ouvia era daquela menina falecida que havia chegado. Também estava certo de que a menina que vi no banheiro naquela noite era ela. Saí lentamente de lá, peguei minhas coisas e fechei a funerária. Senti muita tristeza a caminho de casa, pois não conseguia parar de pensar naquela pequena. No dia seguinte, voltei ao trabalho. Já estavam velando a menina. Seus pais estavam ao seu lado, chorando, pois iriam levá-la para o cemitério. Ouvi a mãe pedindo para ir junto com ela, pois disse que sua filha sempre teve medo do escuro e não gostava de ficar sozinha à noite. O motorista do carro permitiu que ela fosse no banco do passageiro, e todos foram se retirando. Foi aí que entendi que aquela menina não queria que eu partisse naquela noite. Ela não queria ficar sozinha e no escuro, por isso chorava sem parar. Fiquei muito afetado depois desse evento. Então, minha esposa conversou comigo e disse que eu deveria pedir demissão, que era melhor procurar outro trabalho, pois eu estava tendo muita dificuldade para dormir depois disso. 1 semana depois, pedi demissão. Mas isso não fez com que eu me esquecesse. Até hoje, lembro daquela pequena que chorava para não ficar sozinha no escuro. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Convido você a se inscrever para ver mais relatos assustadores. Dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. O último a sair, apague a luz e feche a porta.